para não obedecer a Deus, né? E o tema hoje, o verdadeiro e único evangelho. Único, não há outro. Só tem um evangelho. Só que na terra tem vários, os homens estão inventando um monte de coisa. Mas eu dou graças a Deus que a graça nos alcançou. Graças a Deus. Em Atos ele diz assim, agora, olha, agora com a graça, tá? Agora no pacto da graça, agora acabou a lei mosaica, agora no pacto da graça encomendo-vos. Aqui era Paulo, que é apóstolo dos gentios predestinado, que não tem sangue israelita. Agora, ele está falando, encomendo-vos, olha, ele está recomendando para nós a palavra da sua graça, que tem poder. Olha ela, que vai mudar, edificar. Ó, nós estamos construindo um edifício, edificando. Ele que vai te edificar, vai te construir uma nova vida. Dar herança, porque ele vai ter acesso a 7.000 promessas, entre todos que são santificados. Né? É como o apóstolo estava falando, no carnaval, zombaram de nós, zombaram dos evangélicos, mas nós somos o povo com a única reserva moral da terra, um povo realmente conservados por Jesus, edificados em Cristo. Quer dizer, eu vou crescer com a mão do Todo-Poderoso, com essa graça maravilhosa, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, me dá sabedoria, ó Pai, deles entenderem tudo que vai ser pregado hoje aqui, Pai, porque a Tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir. A fé, o conhecimento vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Pai, que não venha nada de mim, que diminua eu, para que Tu seja exaltado. Consagro a Ti minhas cordas vocais, meu intelecto. Eu sei que eu vou prestar conta de tudo, ó Pai, é muito sério. Cada palavra, tudo que a gente fala, o Senhor é tão soberano que sabe tudo a nosso respeito. Eu estou aqui totalmente submissa a Jesus, entregue a Jesus, crendo que o Senhor que vai falar com eles, que Satanás esteja totalmente, em nome de Jesus, destruído nessa noite, que não vai roubar essa palavra de ninguém. Eles vão levar para a vida, vai estar encravado na alma, no conhecimento deles, ó Pai, vidas transformadas, mudadas, edificadas, para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, amém. O que ele faz, a graça? Ela edifica, ela te dá bons exemplos, né? É bom exemplo, a gente começa a ter uma vida diferente do que aí fora. E ele diz assim, Atos 20, 30, 28. Agora, olha, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja que é de Deus. A igreja é dele. Ele levanta pessoas, pastores, pastorear a igreja que é dele, a qual Jesus comprou com seu próprio sangue na cruz do Calvário. Naquela cruz, eu e você estavam lá encravados na mão dele. Olha a soberania dele. Cada filho, a igreja é dele. Você, aqui, nós somos igreja de Cristo, não é de homem nenhum. E aí fora estão tão equivocados, né? Igreja de fulano, de ciclano, não, a igreja é de Deus. Falei, igreja é de Deus. E eu sei que depois, Paulo, ele ficava 3 anos no lugar que vocês vão ver hoje. Ele ficava 3 anos no local, e ele saía. E ele diz assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes, ó. Lobos vorazes que não pouparão o rebanho, quer dizer, ele vai embora e vão tentar enganar vocês. Vai vir lobos vorazes, acaba com a vida. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Vem lobos, enganadores. E que dentre vós mesmos, olha que interessante, dentro de vós mesmos,
Se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Vem pessoas, amado, nós temos que estar muito espertos com a nossa nova igreja, tem que ter sabedoria, tem que conhecer os dons, né? Que a gente aprendeu aqui, os dons, pedir os dons de discernimento, porque ele vai falar, homens falando, vem dentro da igreja, homens pervertendo. Nós tivemos isso aqui dentro da igreja. A pessoa parecia que era de Deus. Parecia mesmo, amado. Tirou um monte de gente daqui. Isso ocorreu aqui na nossa igreja. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar, tirar um monte de gente aqui. A Bíblia é verdadeira. E nós temos que ter sabedoria e conhecimento. Portanto, olha que Deus fala, vigiai, lembrando de que por 3 anos, Paulo, 3 anos, demorava para passar graça no local. Dia e noite, não cessei de ademoestar, quer dizer, alertar, mostrar os perigos, com lágrimas a cada um. Você vê que Paulo, é linda a história de Paulo. Paulo matou, Paulo fez um monte de coisa ruim. E ele era um apóstolo, enviado de Deus, para nós, gentios predestinados, que não temos sangue israelita. Ele ficava 3 anos, por isso que a graça é um pacto amado. Por isso tem vários livros ali. Todos os livros do apóstolo são a doutrina da graça de Deus, cultos transformados em literatura. Né? Tem uma gráfica no Rio de Janeiro. E até por falar nisso, quando a gente for para o Rio, quem quiser, faça suas encomendas que a gente vai trazer para vocês. Né? Então, é através da palavra que Paulo ficava 3 anos ensinando esse pacto da graça. Né? Olha Gálatas, ele diz assim, graça, olha o nosso cumprimento, graça a vós outra e paz, é o nosso cumprimento? Está na Bíblia? Porque nós somos de Paulo, o nosso apóstolo é Paulo, as 14 epístolas de Paulo. Graça a vós, graça eu estou declarando a misericórdia, o amor, a provisão, livramentos, tudo de bom quando eu declaro graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O qual, Jesus, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele entregou ou não entregou? Então, por que eu vou entrar numa bacia batismal? Se eles falam que é para tirar o pecado. Se entregou a si mesmo pelos nossos? O sangue dele me lavou, me redimiu. Para nos desarraigar deste... Olha, e o que ele faz? Ele foi para a cruz, tirou nós desse mundo podre. Mundo o quê? Perverso, amado. Deste mundo perverso, é podre mesmo. Segundo a vontade de Deus e paz. Jesus, o que aconteceu? Moisés tinha uma lei mosaica horrível. Ele veio para cancelar tudo que Moisés fez. Não estava dando efeito. Jesus se fez carne, o próprio Deus veio para a terra, se fez carne, e ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, ele foi moído. Pelas chagas de Cristo, nós já fomos sarados. Tudo que tinha que ser feito, ele fez por mim e por você. Então, ele nos livrou, amado, que esse século 21 é mau. E está muito mal. As coisas que eu tenho ouvido, eu estou, assim, bem assustada com o que está acontecendo na Terra. Então, nós não temos nada a ver com esse mundo que é perverso. O mundo é podre, como nós falamos, é perverso. Ele jaz no maligno, deitado, morto no maligno. Nós vimos aí um pai de família, uma família linda, mata 2 filhos, por uma situação horrível na terra. Né? Pessoas com cargos aí em cidades, e olha a desmoralização total, a vergonha. Mas Deus já tirou nós desse tremedal de lama que está aí fora. Deus está falando para nos desarraigar. Então, uma ovelha, ela não tem mais sede das coisas do mundo. Não tem. É como o apóstolo falou, e é verdade. Muitos aí vêm para a igreja, mas tiveram um pezinho lá no carnaval.
Mas Deus te tirou, desarraigou desse mundo perverso. Tirou, né? Então, abra o seu coração. Estou aqui hoje para dizer, abra. Você que vai ter que permitir, ou não permitir, nada roubar a tua vinda aqui hoje. Olha, porque vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, amado. Ele te tirou desse mundo. Nós não fazemos parte desse mundo de bebida, de droga, de sujeira, de podridão, de adultério, de vandalismo, de roubo, de maldade. Quantas maldades a gente tem visto aí, profissionais, que são servos do diabo, que são filhos do diabo, descendente de Caim, para fazer tal atrocidade. Então não permita você que nada roube a tua vinda até aqui. Algo acontece em cada culto, onde a gente vai se tornando melhor, sim. Nós temos que ter um amor profundo pela verdade. Tem que amar a verdade, tem que amar a Jesus, tem que amar essa palavra libertadora, comer essa palavra de verdade. E o nosso ministério, amado, ele existe para proclamar a verdade. Por isso, amado, que é aquilo, quanto maior a mentira, maior atrai o povo. Mas a verdade, ela funila. A verdade, mas Deus vai trazer muita gente, amado, porque a maior responsabilidade é dele, da igreja que é dele, a igreja é de Cristo. E o evangelho é a verdade que é desde a reforma protestante, que veio Martinho Lutero, era um padre. O que aconteceu? O sistema já estava totalmente, invadiu a terra. E veio um homem que era um eleito, predestinado, um padre, com todos aqueles rituais de lá atrás, aprendendo as coisas. Ele era um monge católico, passou por um momento confuso, ele teve um momento de grande dificuldade, ele viveu atormentado. A questão dele era, como é que alguém pode viver e estar certo com Deus? Ele acreditava que a salvação exigia algo dele mesmo. Ele orava, ele jejuava, ele se atormentava, ele se castigava, ele fazia vigília. Ele queria sentir dor para se sentir bem com Deus. Sabe que os padres, eles se autoflagelam. Ou eles se queimam com vela, com a cera da vela quente, ou eles se dão chicotadas, eles têm um autoflagelo. Ele fazia tudo isso. Ele se privava de muitas coisas na vida. E ele tinha, como um predestinado, ele era um eleito, um grande sofrimento espiritual. Ele falava, não é possível esse sistema. Não é possível esse sistema. Ele não tinha paz. E sim, muitos tormentos. Martinho Lutero, ele não conhecia a doutrina da salvação. Só que ele creu em Romanos, ele diz assim, ó, é isso que foi a hora que ele lê a Bíblia Sagrada, que libertou esse padre. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Olha lá, ele falava, olha, deve ter algo. Ele começou, naquela época até eles proibiam de ler a Bíblia. Ele era proibido de ler a Bíblia. E ele tem um momento, ele vai na escuridão lá, ele pega, e ele lê isso aqui. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Primeiro do judeu, e ó, também do... Quer dizer, de outro tipo de nacionalidade, de outra nação. E ele diz assim, visto que, olha, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em... Porque está escrito, o justo vive por... A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quer dizer, a terra está infestada, amado. Prendem a verdade. Prendem a verdade. Enruste a verdade. E é em todos esses locais injustiça. E nós fazemos parte, amado, esse quadro aqui, a última reforma protestante, começou com Martinho Lutero.
a última, que foi a reforma. E aí ele levanta com tudo, ele leu isso, ele era um eleito predestinado, e ele vai defender a graça de Deus. Começou aí o protestantismo, que é protestar contra um sistema horrível aqui na terra, que está na Bíblia Sagrada, em Apocalipse, que é do maligno. Então, amado, a salvação foi a razão da vinda de Jesus. Jesus veio para salvar. E por quem ele salvou, jamais vai perder a salvação. Então, uma vez salvo, o ímpio não está nem aí, amado. O ímpio não está nem aí. Não está preocupado, ele não acredita em nada. Agora, a ovelha ela sabe. Agora você, com a revelação do pacto da graça, se ele te salvou, é para sempre. Uma vez salvo, é salvo para sempre. Ele veio para salvar. E Deus odeia a perversão. E Jesus não morreu por todos. Não é porque está aqui na igreja que é salvo. Não, não é. Ele veio salvar, por quem ele salvou, jamais vai perder. E a salvação, amado, é um dom gratuito de Deus. Não foi você que escolheu, não é você que escolhe ser crente ou não. É Ele que vai e te chama. Jesus que nos chama, é dom de Deus, né? Então, Efésios, ele diz assim: porque pela graça eu sou salva, mediante a fé. Isto não vem de você. Olha lá, Bruna. Não é uma escolha tua estar aqui, nem da Luane, não é. É dom, presente. Deus te tira desse mundo perverso, te transporta para o reino do amor dele. É salvo, salvação para a vida eterna. E nós vimos depois que tem os benefícios da salvação. Os créditos que eu adquiro, livramento, proteção, provisão de Deus, com o segundo benefício dessa salvação. Isso não vem de você. É dom, é presente de Deus. Você está aqui porque Jesus te escolheu, Jesus te chamou. E a amada ovelha, ela ouve, ela segue a Cristo. Ela não consegue ficar fora do aprisco, não. Olha o 9, ele diz assim: não de obras. Jesus me ama, amado, pelo jeito que eu sou, não porque eu fiz alguma coisa. Ele é bonzinho e tem salvação? Nem a Madre Teresa de Calcutá, sei lá, está lá, com tudo que ela fez de bom aqui na terra, não teve salvação. Idólatra não era da salvação. Mas ela era tão boazinha, não era da salvação. Quem é o homem para discutir com Deus? Não de obras, para que ninguém se glorie, porque a glória é de Deus. Tudo que a gente faz é para a glória dele, é por ele, por meio dele, para ele. Olha o 10. Pois somos feitura dele. Ó, Jesus criou cada um de nós do jeito que ele quer. Criados em Cristo Jesus, todos nós temos que fazer o bem. Mas não é isso que vai nos salvar. Estão entendendo? Para, eu fui criado para fazer o bem. Mas não é isso que vai salvar a gente. Os quais Deus de antemão, quando você lê isso, é antes da fundação do mundo. Não tinha nada. Antemão preparou para que nós, filhos, andássemos nela. Então, manter firme a confissão. Eu tenho que manter firme a confissão de fé. Orar sem cessar. Eu tenho que vir para a igreja. A prática cristã não exige nenhum sacrifício. Nós vimos hoje, o único sacrifício, eu ter a minha consciência, apresentar o meu corpo consciente num culto racional. O único sacrifício de louvor que Deus exige de nós. Ele não quer mais, fora disso, ele não quer sacrifício nenhum. Então, nós não podemos viver o evangelho da graça de Deus com sofrimento. Não combina. Castigos, penitência, autopunição. Mas muitos querem se autopunir para agradar a Deus. Muitos ainda querem. Muitos falam, até o apóstolo diz, não, eu estou aqui, não precisa jejuar, mas eu gosto de jejuar. Então é problema seu, vai jejuar, vai ficar sem comer. Quer fazer o jejum intermitente? Maravilha. Mas jejuar para adquirir e agradar a Deus,
Como que o nosso Deus Todo-Poderoso vai fazer algo por ver o nosso estômago sem nenhuma comida? Não existe isso, amado. E para os judeus, o jejum era tristeza, luto. Eu sou o tipo da pessoa, se eu estou triste, eu perco a vontade de comer. Esse é o jejum, que não é nenhum jejum, é uma coisa que você não consegue. Você está agoniado com a perda de alguém, um luto, você perde a vontade de comer. Então, muitos cristãos fazem isso hoje. E, amado, Martinho Lutero pensava que Deus era cruel. E a história dele é muito interessante. E ele chegou, se vocês verem e estudar, até odiar a Deus e blasfemar, porque ele vivia num sistema horrível. Como que eu sou um padre vivo dessa maneira? Então, na verdade, ele estava sendo esmagado pela lei de Moisés, debaixo de um tacão de condenação e morte. O sistema babilônico, que é o catolicismo. Maligno. Eu estudei, amado, 14 anos da minha vida em escola de freiras. Eu sei como que é. E eu lembro toda a minha trajetória, 14 anos é bastante coisa. Eu estudei do pré até me formar para professora. Eu lembro até hoje quantas maldades que eu vi aqueles urubu fazer comigo. E hoje eu não tenho receio de dizer, porque não são de Deus. É um sistema que eu não entendia quando eu era menina. Eu não entendia. De eu chegar na escola, um lugar frio, 7h30 da manhã, e ter elas ali medindo a minha saia, e se eu tinha alguma blusa de frio e embaixo do uniforme, eu tinha que entrar numa salinha e tirar a blusa. E passar frio o dia inteiro. Então, Deus foi me mostrando. Eu tinha indignação daquilo que eu vivi. Então, na verdade, né, é um sistema mentiroso, diabólico. Então, essa é a realidade hoje em dia. O que acontece? Eles têm uma consciência perturbada, as pessoas, né? A maioria dos crentes acha que vai perder a salvação, não entende nada do que é a graça de Deus. A lei de Moisés e esse sistema babilônico que está em todo o mundo, ele é dominante, é escravizador. Grande parte do povo de Deus vive escravo. E a graça de Deus é alforria, fala alforria, dessa escravidão. A diaconisa Tati é ela estava presa no sistema, ela era extremamente, como que fala? Não, eu sei que ela é católica, mas como que fala? Ela era bem enraizada ali. E quando ela conheceu o Pacto da Graça, foi que nem Martinho Lutero, saiu daquela escravidão, a alforria aconteceu para todos nós. Ou quem é um legalista, né? Que nem eu estava no sistema também, me converto, até eu vou falar, eu fiquei impactada, mas eu vou agora em março fazer 30 anos que eu me converti. E 26 anos que eu estou na graça. Então, quando eu me converti, eu fui para a lei. E eu também, daí eu não me achava naquele sistema. Igrejas, cada um fazendo de um jeito, não podia isso, não podia aquilo, não podia rapar braço, não podia usar as calças, não podia cortar cabelo, não podia pintar a unha, não podia isso, não podia aquilo. Então, existe uma escravidão para um filho de Deus, que é livre em Jesus. Livre de uma escravidão espiritual. Agora, como que eu sou livre? Com o conhecimento da graça de Deus. A partir daí que foi que eu me converto, 30 anos, né, atrás, imagina 30 anos atrás, é muito tempo, né? 30 anos atrás eu me converto e eu vejo um sistema que eu não me enquadrava ali. E Deus manda uma senhora, fala, vai lá, fale que tem uma igreja em São Paulo. Foi a hora que eu comecei a ir para São Paulo, 12 anos da minha vida. E a graça, amado, o conhecimento chegou na minha vida. Aí eu falava, meu Deus, é isso que eu acredito. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Então nós temos que compreender qual é o verdadeiro e único evangelho. Você tem que entender por que você está vindo aqui.
Para que você vem aqui? Porque ninguém tem capacidade de si mesmo ser salvo, ou de entender alguma coisa. Ou se nós formos ler a letra da Bíblia Sagrada, a letra ela mata. O Espírito vivifica. A gente vem para um culto e o versículo é esmiuçado. E aí você começa a entender as coisas. Amém? Então, não podemos achar que só se eu for puro, reto, Deus me salva. Tem gente que fala assim, eu bebo, eu fumo, não vou para a igreja. Aqui que você vai ser as águas curadoras que vai te libertar da bebida, da droga, da prostituição. Ninguém vem reto e puro para a igreja. Aqui que nós somos transformados, mudados, edificados. A gente chega para Cristo como um diamante bruto, e Ele vai te lavando, te lapidando. É Ele que te salva. Amém? Então, as pessoas pensam que eu preciso ser puro para frequentar a igreja. É aqui que eu venho do jeito que eu estou. E aqui Deus vai mudando tudo. Olha o Salmo 143. Não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há... Olha que Deus fala. Deus está falando, não há justo nenhum. E ai daquele que fala que não peca, já está pecando. A gente peca no pensar. Quantas vezes você fala, ai Deus, não pode ter malícia, eu estou pensando besteira. Ai daquele, olha que Deus está falando, não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Fala, não tem nenhum vivente justo. Se fôssemos, amados, já estaríamos na glória. Aqui, Deus vai nos aperfeiçoando, firmando, fundamentando, edificando, né? Então, nenhum de nós era, e nós vamos nos tornando justificados. Amém? Olha, Miqueias, eu pus Miqueias aí? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele, olha, com holocausto e sacrifício, tá? Com bezerro de 1 ano, porque antigamente vinham, né, oferecer, um bezerro, e Deus não aceitava nada com a pata quebrada, a unha arrancada, não, tinha que ser inteiro. Então ele está falando, com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei na presença desse Deus excelso. Virei perante Ele com sacrifício, holocausto? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito, foi que nem Abraão, né? O primogênito é o primeiro filho, entregou para matar. Darei o meu primeiro filho pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E o 8. E ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Receba, é um recado para mim e para você. O que Deus pede de cada um de nós? Pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que eu tenho pedido, uma igreja de humildes, amado, Deus vai conceder a graça dele. Mas a maioria é soberbo. A vaidade, a arrogância, esquece do que aprendeu, arrogante, não vou ficar com essa gentinha aqui não, das costas para a igreja que é de Deus, arrogante, soberbos. Deus quer que a gente seja humilde, ande humildemente com Deus, tenha misericórdia, não aponta o dedo para ninguém não. É isso que Deus espera, pratique a justiça, seja um homem, uma mulher de Deus correta, tenha temor a Deus. É isso que Deus pede para mim e para você, amado. Será que é tão difícil isso? Mas tem para muitas pessoas que é muito difícil, muito difícil. Eu estava pensando, eu falei, meu Deus, na minha trajetória toda, são 30 anos, 26 anos da graça, quanta gente que eu falei da graça, quanta. Mas graças a Deus que Deus tem um memorial. Graças a Deus. Pratique a justiça, seja humilde. E isso que Ele pede da gente, e ame a misericórdia. Andes humildemente com o teu Deus. Eu espero, amado, que essa igreja ande humildemente com Deus. A pior coisa que tem é um soberbo arrogante. Eu não tolero.
Eu não tolero. Arrogante. Então, todos acham, né, que você vai encontrar a reconciliação com Jesus por suas próprias obras e sacrifícios. A maioria dos crentes acha isso. E Deus não está nem aí com isso. Não é isso que traz paz com Deus. Ele quer ver meu caráter, Ele quer ver lá dentro do meu coração, a sinceridade do meu coração, as mãos limpas, coração puro. Pai, eu tenho dificuldade nisso, me ajuda nisso. Isso é andar humildemente, não apontar o dedo, olha aquele camarada. Tem muito aqui que só aponta o dedo. Problema de cada um, amado. Se depende a salvação de Deus trazer as pessoas, por que a gente vai cobrar a salvação de alguém? Então você está falando que Deus que não é incapaz. Romanos 10, 3. Porquanto, olha, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, olha o que os crentes fazem hoje. Não se sujeitar a que vem de Deus. Ricardo, como eu pensei em você nisso. Que bênção que você obedeceu a Deus, né? Eu estava lembrando bastante, que eu falei, obrigada, Jesus. Olha, Deus te escolheu para estar aqui, né? Deus te escolheu, o diabo tirou, e ele sofreu fora daqui. Porque a Bíblia fala, amado, que é tristeza e gemido quem está fora da graça e que conheceu a graça. Tristeza e gemido. Voltai os resgatados do Senhor, voltai à fortaleza, né? Porque, olha, aí fora, amado, eles não se sujeitam que vem de Deus. Ó, desconhecendo a justiça, desconhece a graça, desconhecendo a graça, procura estabelecer a sua própria. Os pastores vão, brigam, vão abrindo igreja, vão estabelecendo as suas próprias regras. Não é assim? Não se sujeitaram a que vem de Deus. Não conhece a justiça de Deus, não conhece a graça. E a maioria procura um jeito para se sentir bem com Deus. Não, isso aqui eu não vou pregar, isso aqui eu não posso falar. Não, isso daqui na minha igreja pode, aqui não pode. Se autoflagelo, chicoteio até o sangue aparecer. Querem que forme calo no joelho. É isso que vão estabelecendo para as ovelhas de Cristo. E Deus não quer sacrifício nenhum. Romanos 11, 6. E se é pela graça, amado, já não é pelas obras. Nada que eu faça com o meu corpo, nada. Eu sou obrigada a fazer o bem na terra. Mas nada disso eu vou ganhar ponto com Deus. Do contrário, a graça já é a graça. É lógico que ele é galardoador daqueles que o buscam, é lógico que vai ter recompensa. Mas eu digo, se eu fizer isso para ter algo, não adianta nada. Se é pela graça, não é pela obra. O único evangelho é a graça, amado. Falo, o único evangelho é a graça de Deus. Se é pela graça, é pela graça. Não tem outra. Vivemos por fé, não de obras sacrificiais. O preço já foi pago lá por Jesus. Porque olha Romanos 10, 4, eu amo essa palavra, olha só. Porque o fim da lei é... Acabou a lei mosaica, acabou sacrifício, jejum, campanha, batismo. Para a justiça de todo aquele que crê. Aí Deus, Ele é o meu advogado aqui na terra, Ele é meu juiz aqui na terra. Eu tenho crédito com Deus, eu tenho defesa de Jesus aqui na terra. Amém? Acabou tudo. Cristo é para a justiça. Pense bem, amado, todos nós temos sede de justiça. Porque a terra é guerra. Eu preciso da defesa de Jesus aqui na terra. Eu fico vendo o quanto que Ele me defendeu com essa construção, amado. Estava paralisada. Vi informação que era a prefeitura que não estava permitindo. Se não é Deus, é inclinar o coração de uma pessoa, e se não tiver uma gestão aqui que fosse nos defender, Deus levantou do trono da graça, essa obra estaria parada até hoje. Porque a informação que me davam, aí a prefeitura, porque a igreja, tudo mentira. Uma loucura, hein? Então, Cristo é minha justiça. Cristo é a nossa defesa. Por isso que eu estou vendo, a obra é dele. Como que pode ele inclinar o coração de uma pessoa para defender? Ela nem é crente, amado. Nem é crente.
Então é muito sério. Cristo é para a justiça, Ele faz justiça, Ele se fez justiça em nossa vida. E cristianismo é a única religião verdadeira do planeta Terra. Cristo, Ele pôs fim à lei. A lei acabou. Por isso estavam morrendo no ministério que caducou. Obedecendo a homens. Obedecendo a homens. Olha Mateus, ele diz assim: entrai pela porta estreita. Olha, amado, essa porta estreita é a graça, viu? Larga a porta, é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Veja o contexto da terra. Olha a graça como afunila. Quando eu chegava em São Paulo, eu falava, meu Deus, a maioria viajava para estar lá. Era eu de Atibaia, vinha a Porto Feliz, Santo, Praia Grande. O povo viajava para estar lá com a bispa Solange Brant. Eu falei, mas cadê o povo de São Paulo? Entrai pela porta estreita é a graça. Larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. As ovelhas estão tudo aí, porque é um ambiente mais... lá não tem tanta coisa, aplaca a mente, continuam pecando, uma vidinha tacanha. Eu tenho visto isso, amado. Esse caminho estreito é o evangelho da graça de Deus. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. Olha só o que está falando. Que vai conduzir para uma vida de cabeça e não cauda. Hoje a minha sobrinha estava falando assim, tia, estou com saudade do meu pai e da minha mãe. Como é ruim não ter mais eles. Eu falei, Luísa, quando teu pai e tua mãe desampararem, o Senhor que te acolheu, é Ele que vai nos acolher, eu também, Ele está me acolhendo. A graça de Deus. Ele está, e ela começou a chorar. Porque é isso, é estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Olha só, amado. Poucos, ó. Está na Bíblia ou não? Por isso, quando eu falo para a bispa, eu falo assim, não se preocupe com o número de pessoas, não. Deus quer qualidade, não quantidade de pessoas. Porque a porta, quando ela é espaçosa, vem tudo que é peixe, tudo quanto é gente, tudo quanto é sujeira. E não adianta, não tem como ser tratado. Então, esse caminho é estreito, o evangelho da graça. Amado, só tem um evangelho, e pode dar graças a Deus. Por isso que eu estou... A maioria das cidades, amado, do Brasil, não tem uma igreja Cristo Vive. E nós vamos ter o nosso território. Porque eu falava para Deus, dentro do meu coração, como que pode a gente, eles trabalhando, dizimando, e a gente pagar para o ímpio? Pagar para o ímpio. Nós vamos ter o nosso território. Nós vamos defender, nós vamos avançar. Então, há uma dominância de doutrina dos demônios, de espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Fora do evangelho da graça não há salvação. Sem o evangelho da graça de Deus não há salvação. Mas muitos acham que Jesus salva por várias religiões. Jesus não pode defender religião se ele é contra idolatria, contra consulta de mortos. Como que Jesus pode estar operando ali, amado? Totalmente equivocado. Se a Bíblia diz que ele odeia quem consulta mortos. Se ele odeia, abomina imagem de escultura, como que ele pode estar operando nesses lugares? Onde tem imagem de escultura, tem doença, tem tragédia. Imagina que Deus, Ele abençoa o pão, a água, tira do meio a enfermidade, põe lá um pá de cícero de tantos metros de altura, e a água seca da terra. Doença vem por causa da idolatria. Doença vem por causa da idolatria. Então, o caminho para a salvação é pelo evangelho da graça de Jesus. Fala. Por isso que eu quero que você entenda que você está no caminho certo. A tua vinda aqui tem bênção, os anjos de Deus vão abrir caminho. Vai ter a defesa de Deus. Vai vir a defesa de Jesus na tua vida. João, ele diz assim:
Vocês estão lendo Bíblia comigo? O que está escrito? Ninguém. Ninguém é o quê? Ninguém é o quê? Pode vir a mim, Jesus dizendo, a mim, se o Pai que me enviou não o... Ninguém, amado. Pode virar do avesso. E eu ressuscitarei no último dia. Ninguém vem para a graça se Deus não determinar. E a graça, a Bíblia diz, não é para todos. Não é para todos. Mas Ele trouxe você com um propósito. Fala, Deus tem um propósito. É Deus que te chamou, amado, e tem um propósito para você. Olha, em Jeremias, Deus diz assim, eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Olha, você tem que saber disso. Você não determinou vir aqui. A Diana, quando chegou aqui, eu vou te questionar. Ela estava na moto ali, eu vou te questionar. Ela nunca abriu a boca. Eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Nem o que caminha dirigir os seus passos. Quando Deus determinou, amado, Ele determinou, eu morava em São Paulo, determinou vir para Atibaia, determinou abrir essa igreja, e Ele vai com essa obra até o fim. Então, falo, chamada de Deus. Ele te dá a iniciativa, Ele vai fazer, Ele quer... e agora, você que vai ser o maior interessado no teu progresso aqui na Terra. Aí a escolha tua, do Edson ter vindo aqui hoje. Ele que escolher. Aí vai ter crédito, vai ter livramento, vai ter proteção. Porque João 6,65, ele diz assim. E prosseguiu, por causa disso é que eu vos tinha dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Deus que te arrastou aqui, meu filho. Você não pode determinar teu caminho se Deus determinou você estar aqui. Não há participação do homem. Eu nasci em lar católico. Bom, meu pai não era nada, nem minha mãe era nada. Eu não conhecia nada, mas Deus determinou. Ele me mostrou o pacto da graça. 1 Coríntios, ele diz assim, irmãos, venho lembrar-vos, quem está sendo lembrado aqui? O evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Fala, eu tenho que perseverar nessa palavra. Olha lá, é você que tem que perseverar. Olha lá, qual recebeu, eu recebi Jesus, eu recebi o pacto da graça. 2. Por ele também sois salvos, é só ele que vai te salvar. Se retiver, mas eu tenho que reter a palavra. Retiveres a palavra tal como vou-la preguei. Mas tem gente que esquece. Dão as costas. Amado, fala bem sério. Quando a pessoa sai da graça, nem receba na tua casa. Não receba na tua casa. A menos que tenhas crido em vão. Quer dizer, creu em vão, mas pessoas que ouviram a graça. E vai ter como você, porque ele vai fazer de tudo para tirar você daqui. Vai falar mal do lugar, porque para ele não se encaixou, não achava ali bom. Não é, Alice? Começa a falar mal do local. Por ele também sois salvos, se retiverem. Eu tenho que guardar a palavra que eu ouvi. Eu tenho que guardar a palavra que eu ouvi. Próximo. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelo nosso pecado, segundo as Escrituras. Se Ele morreu por causa dos meus pecados, eu não preciso entrar numa bacia lá e ser batizada com água. E quem faz isso está indo contra Jesus. Ele anula todo o sacrifício de Jesus. Por isso que Deus apaga e as pessoas estão brincando aí. Quando saíram daqui, a primeira coisa que fizeram foi entrar numa bacia, numa piscina, né? Sei lá, e anula o que Jesus fez naquela cruz. Amém? Então, que mais que eu estou aqui? Então, você foi salvo pela pregação da palavra. Ouviu a palavra, e o justo, lavado, não é que é justo de justiça, justiça, justificado, lavado, perdoado, redimido, eu vou viver agora por fé. E essa é a palavra que anula toda heresia aí de fora. Essa palavra de, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelo meu pecado, segundo as Escrituras. E eu sou salva pelo Evangelho de Jesus. 2 Coríntios, mas olha que Paulo,
Eu, como pastor aqui, 12 anos, mais 5 anos na minha casa, que eu trabalhei lá, quantos ouviram? Quantos? Mas eu sei que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu, como pastor, eu posso dizer que isso ocorre, esquece. Ai, que maravilha, que palavra maravilhosa. E Satanás rouba as pessoas, esquecem. Ele faz, ele é especialista em tirar pessoas daqui de dentro. Olha lá, assim como ele enganou Eva, ele engana um monte de gente. E sai da graça, está desligado de Cristo. Sai daqui, está desligado de Cristo. A mente é corrompida, a mente, por isso que é um cuidado. Reviste de toda a armadura de Deus, revista com o capacete da salvação. Põe o capacete, amado, que o inimigo ele vem com astúcia. E se você não estiver firme, por isso que eu falei para o Bruno, cuidado com esses filmes, Ghost aí, essas coisas arada toda. Porque é um homem que não tem Deus que está fazendo o filme, novela, essas novelas é tudo inventado, amado, tem um monte de mentira ali dentro. Não precisamos nada disso, corrompe a tua mente de assistir essas coisas. Seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade. Olha, o Evangelho da Graça é simplicidade e pureza devida a Cristo. Olha que delícia. 4. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, e pode ver, né, Diácono Léo? Todo mundo quer pregar, né? Prega outro Jesus que não temos pregado, defenda a tua igreja. Ou se aceitais o Espírito diferente do que você tem recebido, o Evangelho diferente que não tens abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Olha, amado, Deus não vai aceitar você que recebeu a graça de Deus se perturbe com outro tipo de conduta. Paulo estava dizendo, gente, existe um outro Jesus, tem outro Evangelho aí, cuidado de você não ser enganado. Vão te perverter. Cuidado com esse apóstolo Miguel Anjo. Porque a serpente, ela corrompeu Eva. Você sabe que Eva é tipo da igreja que tem sido corrompida por Satanás. A Eva perdeu todo o sentido. Era para ser um paraíso, por causa de um negócio. Você se afirme, amado, com a graça de Deus, é isso que eu vou pedir. Amado, o Evangelho tem uma única função, que é de salvar vidas. O nosso maior objetivo nessa construção é pessoas se depararem com a graça de Deus. Função de salvar, por isso tem a evangelização do diácono Silas. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Ali muita gente, eu fui lá naquele união, hoje eu vi, muita gente vai ser salva. Porque quem conhece o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Evangelho, finalmente tem paz, tem alegria com Deus, independente da circunstância. Jesus nunca mentiu para a gente. No mundo vamos ter aflições. O mundo é perverso. Tem a perversidade, nós somos odiados por cima de Jesus. Mas Ele garante a nossa vitória. Tem que perseverar. Nós temos uma profunda paz com Deus. Temos uma estabilidade espiritual tremenda. Temos uma relação saudável com Jesus. Uma aliança com Ele. Ele é teu advogado, é teu juiz, teu engenheiro, teu arquiteto, teu dentista, teu médico. Gálatas 2, ele diz assim, logo, Paulo dizendo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer, agora Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Se sinta amado, receba uma declaração de amor de Jesus. Ele dizendo, eu te amo, eu quero o teu bem. Para de fazer o teu caminho. Inclua Jesus em tudo. Pai, eu posso fazer isso ou aquilo. Pai, essa pessoa está certa. Amado, veja o estudo sobre dons, hein? É muito sério.
Senão você fica ao léu aí. O 21 ele diz assim: não anula a graça de Deus. Você tem que gravar isso. Você não pode anular a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, olha só, amado, segue-se que Jesus Cristo morreu em vão. E nós não estamos falando de outras religiões, nós estamos falando de pessoas que se dizem crente. Eles estão falando que Cristo morreu em vão. Paga preço, querem fazer mais do que Jesus fez. Não, é infindável as campanhas, jejum. Eu tinha inteligência, eu falei, meu Deus, não adiantou aquela lá não, já tem que fazer outra. Eu não entendi, eu falei, mas como assim mais bênção? Eu já não sou abençoada, mais bênção? Como que é isso? Eu falava, pai, eu tenho inteligência. Por isso que como Martinho Lutero, que eu também tinha isso dentro de mim. Tanto que a diaconisa Ana falava, ela ia comigo nas igrejas, o povo, passa aqui debaixo. Eu falo, eu não vou. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu falo, não vou. Não acredito nesse lençol branco, não acredito nisso. E eu estou de pé até hoje. Porque eu tinha já dentro de mim, meu espírito já sabia de toda a verdade libertadora. Eu não me encaixava naquele processo. Eu estou aqui para dizer, sejam fiéis a essa verdade, amado. Romanos, agora, pois, já nenhuma condenação, nada te condena para os que estão em Cristo Jesus. Pode ter feito o que for, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Próximo. Porque a lei do Espírito da vida, é o Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Está livre ou não está? Nós não vamos morrer mais, amado. Nós vamos para o céu. Quem não tem Deus é direto, não tem meio termo. Purgatório não existe. Deve ser purgatório, um monte de pulga. Não existe purgatório, ou é céu ou é inferno. Não tem, morreu, não teve chance, pum, pum. Ai, pense que todo mundo está no céu, amado. Nós não temos, é Deus que sabe, Ele que é soberano, poderoso, maravilhoso. Próximo. Todos quantos, tem um número preciso. Todos quantos, pois são da obra da lei, estão debaixo de... Estão ou não estão? Viu que você saiu de lá, Ricardo? Olha lá, saiu. Debaixo de... Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei de Moisés, para praticá-las. É muito sério, olha o 11. E é evidente, olha que lindo Deus falando, é evidente, pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por... 13. Cristo nos resgatou, tirou da maldição, tirou de toda a maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, na cruz do Calvário, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Por isso que nós não cremos cruz no pescoço, é maldição. Ele está fora da cruz, mas é um símbolo maldito. Se ele tivesse morrido numa cadeira elétrica, todo mundo com a cadeira elétrica pendurada no pescoço. E o povo tatua e faz isso, faz aquilo, ele não tem ignorante. Porque é um símbolo de maldição. É um símbolo maldito. Ele foi maldito para não ser mais. 2 Coríntios, ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que a gente tem que declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando eu declaro isso, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, eu recebo cura, eu recebo bênção, eu declaro no mundo espiritual que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, lavada, perdoada, redimida por Jesus. Amém? Próximo. Porque o pecado, receba, amado, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da... Quem está debaixo da lei?
Aqui não, amado. Aqui você está debaixo da... Então, se você está debaixo da graça, não tem domínio mais do pecado. Deus vai te dar livramento, amado. Aí, se eu pecar, pecou, amado, vem correção, vem disciplina, e muitas vezes o camarada continua errando, tem morte prematura. Isso eu declaro porque minha sobrinha falou hoje da saudade do pai e da mãe, os dois, pai e mãe dela, 6 anos de Cristo vive, retrocederam. Os dois foram açoitados. Eu sei que eu prego aqui. Porque pela conduta do meu irmão, ótimo filho, ótimo tudo, era para ele estar vivo. Mas é continuar com o erro. Deus não te dá o vará para você pecar. Aí não parou. Aí Deus ceifou. Eu sei o que aconteceu. Eu sei que eu prego aqui. E quem é homem para discutir com Deus? Ninguém. Ninguém. Retrocederam. Conhece a verdade e continua fazendo erro. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A Bíblia que diz, amado. Eu não gosto disso quando se fala isso. Problema seu, eu estou falando Bíblia Sagrada. Eu tenho que falar a verdade, amado. Pai, ele é pai. Ele corrige, ele disciplina e ele açoita sim. Continua no erro. Sabe que não pode, faz. Não, Deus vai me entender. Entendi, meu irmão foi para o céu rapidinho, podia estar aí, 47 anos de idade. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, quer dizer, Paulo, ele estava avisando, vai para outro evangelho? Você quer para outro evangelho? E ele está falando, admira-me que estejais passando tão depressa daquele, porque ele ia viajar, ele ficava 3 anos, quando ele voltava, já esqueceu da graça? Já está em outro evangelho, que tem um outro evangelho, amado. Olha o 7 que ele diz. O qual não é outro, senão que há alguns, está cheio, que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que eu mais ouço assim, sabe que meus parentes falam, pastora, que eu estou em lugar errado. Eu tenho certeza do que eu estou pregando aqui. Eu tenho certeza que nós estamos no lugar certo. Eu não ia ter plantado minha vida 26 anos, com tudo que eu aprendi para ensinar errado para vocês. Não há outros, senão a que alguns vos perturbam. Eles perturbam. Perturbam. Querem perverter o evangelho de Cristo. E toda a língua que eu usar contra a minha vida, em juízo ela é condenada. E contra a tua vida também. 8. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, olha só, amado, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Pastor, o que é anátema? Maldito. Maldito. É muito sério, amado. Eu sei que eu estou pregando aqui. Eu sei que nós vamos abrir aquela igreja ali, porque é dele, a responsabilidade é dele. Ele vai dar todos os recursos, ele vai fazer tudo, nada vai nos faltar, porque ele é responsável por aquele local. Porque ele é o maior interessado nessa pregação que nós fazemos aqui. Defender a graça de Deus. E o 9. Assim como já dissemos, eu já disse bastante vezes, pai? Mas eles esquecem. E agora repito. Se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, além da graça de Deus, eles são malditos. Eles são anátemas, não nós. Então, quem está falando de mim, que várias pessoas chegam e falam isso para mim, a minha defesa é Jesus. Eu estou pregando a verdade, a libertadora. Essa graça me libertou. Eu sei a alegria que eu tenho dentro de mim. Então, tem um falso evangelho, ele vai gerar maldição. Mas não está na igreja. Vai ter que, amado, mora longe. Como o apóstolo falou, pega a internet, vai assistir pela internet. Não tem na cidade? Vai ser, não vai comer pepino envenenado, a Bíblia diz. Calocíntedas. A Bíblia fala assim, calocíntedas.
pepino envenenado, comida envenenada, pregação envenenada. Ai, não é muito longe a igreja agora, pastora. Aqui tudo é perto, amado. Eu viajava 120 quilômetros para estar lá na Cristo Vive 12 anos. Em nome de Jesus. Próximo, estou acabando já. Se alguém não ama o Senhor, olha, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, é maldito. Quem prega outro evangelho é maldito, não ama a Deus nada. Não ama a Deus nada. E só Deus que pode convencer a pessoa, amado, para ir para a graça de Deus. Próximo. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Receba. Só a graça de Deus vai te libertar desse mundo perverso. Então, o único evangelho. 2 Coríntios 2,17. É isso? Porque nós não estamos como tantos outros. E quantos outros, hein? Mercadejando a palavra de Deus. Graças a Deus, se eu estivesse mercadejando a palavra de Deus, mentindo aqui. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus. Cada culto, a presença de Deus está aqui. Olha lá. Com sinceridade e da parte do próprio Deus. Eu tenho minha consciência tranquila do que eu prego aqui. Ser humano é muito difícil, amada. Ser humano, pessoas é muito difícil de lidar. É uma das profissões mais difíceis pastorear uma igreja. Mas nós não estamos mercadejando a palavra. Aqui eu falo a verdade, por isso que muita gente sai até. Mulherada odeia quando eu falo, Edson, que tem que ser boa dona de casa. Tem que ser boa dona de casa, tem que cuidar da tua casa, porque se tiver sujeira lá, o anjo não vai trabalhar. Mas eu não vou entrar nisso não. Próximo. O qual nos habilitou. Ó, quem tirou a carta de habilitação? Tem que habilitar a graça de Deus, ó, qual nos habilitou para sermos, qualquer um amado aqui, ministros de uma nova aliança, não da lei. Fala, eu sou ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Por quê? Vocês vão entender agora. Moisés não subia lá, e vinha, ele ficava lá no monte, e o povo ficava esperando ele. E Deus escrevia em tábuas os mandamentos da lei de Deus. Aí que ele vinha com um brilho totalmente ali, ninguém nem podia olhar para Moisés. Porque olha só que ele está falando, nos habilitou para ser. Nós somos habilitados para uma nova aliança, não da lei. Por quê? Olha só. E se o ministério da morte, presta atenção, amado, quem está, é revelação, eu entendo perfeitamente. Olha a lei, é ministério da morte, quem está lá morre. Morre espiritualmente, morre financeiramente, morre na saúde, morre em tudo. Se o ministério da morte, lei, mosaica, o da graça é da vida. Gravado com letra em pedras, quando Moisés subia, escrevia lá, se revestiu de glória, que todo mundo via a glória de Deus em Moisés, a ponto dos filhos de Israel não poderem nem ficar vendo o rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, que o brilho ia perdendo, quando ele descia do monte, todo mundo, mas o brilho ia assumindo. Porque o que se desvanecia teve sua glória. Teve a glória a lei. Mas muito mais glória tem o que é permanente, que é o pacto da graça de Deus. Por isso que a glória de Deus tem que ter manifestada na tua vida. Por isso que os dons espirituais, você tem que estudar, que eu passei aqui o estudo bíblico, para você entender as manifestações de Deus em nós, filhos de Deus. A glória dele tem que ser vista na nossa vida aqui na terra. Amém? Estou até perdida aqui. Eu estou acabando agora, né? Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma cortina. Ele trata de coisas passadas, presente e futura. Apocalipse é um livro maravilhoso. Eu tive o privilégio de ter esmiuçado até alguns versículos pela Bispa Solange.
Eu louvo a Deus por isso. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, são anjos, tá? Estão cheios de olhos. Por isso que nada está, amado, oculto, que não venha a ser manifestado. Nada. Nada. Tudo vai ser revelado. Ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, anjos de Deus, os olhos. Tudo que vocês estão fazendo é notado, tudo. 7 olhos de Deus, nós já vimos. E aqui tem cheios de olhos, ó, os seres viventes. 4 seres viventes, anjos de Deus. Cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite. Proclamando, santo. E olha o louvor de hoje, hein? Santo, santo, santo. De dia e de noite, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus pôs fim à lei mosaica. Jesus é o Deus que abriu o mar vermelho, fez o povo dele passar. Jesus é que fechou a boca dos leões para não engolir Daniel. Foi Jesus que fez Raabe defender o que era dele e ninguém foi atacado. Esse é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E ele que vai de vir. E o que nós fazemos aqui na terra, amado, tudo é muito bem registrado. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, amado, não tem 3 tronos, é um trono no céu, que é Jesus. Ao que vive pelos séculos dos séculos, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Nós vamos prestar conta de tudo que você faz aqui na terra. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Chamar a existência o que não existe, é só através de Jesus Cristo. Esse é o dom do milagre que Ele faz, nós aqui na terra, reinarmos em vida através de Jesus Cristo, porque os que recebem a abundância da graça, é a graça libertadora, é a graça salvadora, e o povo despreza essa graça, reinarão em vida através de Jesus Cristo. A vontade soberana de Deus é essa. Ele vai voltar, amado. Não brinque com a tua vida. Não brinque de igreja. Igreja não é lugar de brincar. Tem gente que está brincando. Zombam de Deus. E é muito sério, amado, isso que nós estamos vendo. Ele trouxe cada um aqui, amado, cada um. Ele que trouxe eu, você, cada um. E Ele revelou esse pacto maravilhoso, que é o da graça de Deus. Essa é a nossa salvação. A graça do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E através de Jesus, nós estamos livres de qualquer condenação. Livre em qualquer condenação. Nós temos acesso a Deus, amado. Nós vamos ter vida eterna. Nós vamos para o céu. Deus, Ele é maravilhoso. E Jesus vai estar conosco até a consumação do século. Eu pus mais um. Se pela ofensa de um, Adão, por meio de um só, reinou a morte, pecou. Peca, amado, separa de Deus. Não perde a salvação, mas separa de Deus. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, agora, muito mais, você que Ele te trouxe, é promessa, recebo, muito mais os que recebem a abundância da graça, é abundante. Jesus trouxe a graça e a verdade, Jesus trouxe vida abundante, recebe a abundância da graça e o dom da justiça,
Olha a tua promessa aqui. Reinarão em vida, através de Jesus Cristo. Reinarão em vida. Eu não abro mão disso. Quem não obedece a Deus não reina, amado. Ele vai te exaltar quando você obedece a Deus. Reinarão em vida por meio de um só saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos, vai vir um juízo sobre todos os homens. Você não nasceu para beber, fumar, se drogar, se prostituir, nada disso. Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Lei e morte, graça é vida, e vida abundante. Porque como pela desobediência de um só homem, olha, amado, Adão pecou, um só homem pecou, muitos se tornaram pecadores. Todos nós, acabou a paz da terra. Todos nós, por causa de Adão, por causa de Eva, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Justificado, lavado, perdoado, vai reinar em vida através de Jesus Cristo, vida abundante. Jesus é o maior interessado de te ver feliz, de dormir feliz, acordar feliz, não ter doença nenhuma. Para isso ele foi na cruz, maldição da doença, da enfermidade, foi encravado na cruz. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, olha só, superabundou a graça de Deus. Recebam. Receba a graça abundante na tua vida. Acabou? Tem o último. E não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Quem ouviu a palavra de hoje? Quanta gente eu vi abandonar? Minha própria família. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem galardão. Vai ter galardão. O que eu falei hoje aqui, é muito sério que eu falei, porque eu falei o que eu vivi. E foi horrível a perda. 6 anos ouvindo a graça. 6 anos ouvindo a graça. Retrocederam. E Deus está falando, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança. Eu falo, eu tenho que ter perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, amado, você tem que fazer a vontade de Deus. Alcanceis a... Tem mais de 30 mil promessas aqui, amado. Mais de 30 mil promessas. Só benefício de Jesus para mim e para você. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não... Jesus está voltando, amado. As evidências, está tudo que está aí na terra. Coisas horríveis estão acontecendo. É sinais da volta de Cristo. Todavia o meu justo viverá por... E se retroceder, olha lá. Ei, Armandinho, Silvia, lá, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Retrocederam. Esqueceram de todos os cultos. Voltaram ao velho homem. E Deus, eu estou aqui avisando vocês. Desse sangue eu não vou ser cobrada não, porque eu estou avisando. Não retrocedam. Não retrocedam. Se retroceder, Deus tira, amado. Deus tira o crédito. Se retroceder, volta. A carne, ela te leva para a volta. Para o velho homem. Estou com vontade de beber, fumar, me drogar, fazer o que eu quero. Não vai ter crédito com Deus não, amado. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E termino com, nós, porém... Quem pode fazer essa oração comigo? Não somos o que retrocede para a... É perdição retroceder, amado. Perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que é a tua alma? Onde abriga tristeza, frustração, lembrança, dor, choro, angústia. A graça te garante uma alegria eterna.
uma alegria permanente. Por isso que a gente diz, né, pelo bom dia, obrigado, Jesus, por esse dia. Este é o dia que o Senhor fez, eu me alegro, me regozijo nele. Nós não somos o que retrocede para a perdição. Retroceder, amado, é para a perdição. É para a perdição. E não pense que casa dividida vai subsistir. Casa dividida não subsiste. Ou é ou não é. Que assim seja, pois assim disse o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, nós somos da graça. Graças a Deus, vamos louvar? Obrigada, Jesus. Verdadeiros crentes, não desiste mesmo. Pode estar a dificuldade que for, a adversidade que for, Gislaine. Firme em Cristo. Não pode retroceder. Retrocedeu, perdição. Andou para trás, perdição. Não tem crédito com Deus. Aí, socorro, Jesus! Ele retrocedeu. Estou nem aí com você, meu filho. E outra coisa que eu vou falar, é muito difícil a pessoa reconhecer seu próprio erro. É sempre ele aponta um dedo para o outro. Ele que está errado, ele quebrou o copo, ele que foi ele que fez eu estar assim, eu estou assim por causa dele. Não, você está assim por tua causa. Comece a amar, se respeitar. Vamos louvar? Ó, até rimou agora. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, ninguém vai. A perseguição não parou
Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Uhul! Estamos de pé, ninguém vai nos parar, ninguém vai paralisar a obra do Senhor. Eu creio nesse Deus poderoso que tudo pode na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém vai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, nesse Deus poderoso que tudo pode nas nossas vidas, Senhor. Não vamos parar de crescer, vamos ver sim, Pai, os valentes do Senhor na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Quem está feliz? Então se fortaleça dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, fortaleça dando glória a Deus. Nós nos fortalecemos dando glória a Deus. O pacto da graça chegou na nossa vida, amado. É a melhor coisa que poderia acontecer na nossa existência. Seja grato a Jesus pela revelação do pacto da graça, de sermos reformadores. Deus quer que tenhamos intrepidez, ousadia do Espírito Santo de Deus, de falar do amor de Jesus, que não precisamos pagar preço nenhum, que somos livres. Deus nos deu uma carta de alforria, liberdade total, em nome de Jesus, não para pecar, mas para pregar esse evangelho da graça. Pai amado, Pai querido, obrigado, Jesus, por tudo que aprendemos hoje. Obrigada porque a palavra foi liberada, conhecimento. Eu creio que cada um, a ovelha teve entendimento. O lobo não entende absolutamente nada, continua fazendo as mesmas loucuras e vai para o lugar que ele tem que ir. Mas a ovelha não, Pai. A ovelha com conhecimento, ela recebe o conhecimento, ela recebe a palavra. A vida é transformada. Deus coloca ela num patamar superior. É melhores e superiores promessas, Pai, que nós recebemos no pacto da graça. A vida muda de verdade. Mas as vidas, Pai, brincam, zombam de Deus. Ai daquele que escarnece do Todo-Poderoso. Deus vai se escarnecer de nós. Aquele que escarnece de Deus. Não zombe de Deus. Não brinque com a igreja. Não brinque de igreja. Nós não estamos brincando com a tua vida. Aqui vai vir testemunho para a glória de Deus. Aqui a nossa vida, a Bíblia é bem clara, é de glória em glória, de vitória em vitória. O que imagina em sua alma assim que você é. Tem que mudar a tua mente, amado. Muda a tua mente para mudar a tua vida. Que a graça, a paz, as duas consolações sejam permanentes na vida de todo aquele que crê. E eu creio que Deus vai fazer você ver o sobrenatural, vai ver coisa que você nem imagina, algo muito bom da parte de Deus vai acontecer. Nós vamos fechar o mês com chave de ouro,
em nome de Jesus. E quarta-feira tem aqui o culto de oração e confissão. Nós vimos hoje, eu preciso estar aqui. Eu preciso mostrar para Deus que eu dependo dele para continuar vivendo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Tchau, internauta. E agora a gente vai orar.